Ai, que coisa. Está a gravar? 1, 2, 3, eu estou aqui. Você está onde? Começamos? Vá, Vera, ajuda aí, vá. Vamos. Tu não vais falar, põe isso tudo a funcionar. Que é para todos escutar. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. As pessoas não nos estão a ouvir. Eu sei que estão, digam lá. Eu é que gosto de brincar com isso. Esperem um bocadinho. Som. Tem som agora. Agora tem som, se vocês repararem. Portanto, se tem som, boa noite. Alguém pode me dizer boa noite? Estão-nos a ouvir? Estão a ouvir bem? Estão a ver bem? Posso começar? Eu estou a perguntar a vocês que me estão a ouvir. Não, continuam a não ouvir. Continuam a não ouvir. Latência. O que é latência? A Vera? Quer dizer que demora mais tempo. Espera aí. Têm que dizer se estão a ouvir para eu não estar a falar para o boneco. Por favor, vá. Qual de vocês me diz? Já está? Tudo bem? Som, imagem. Estou bem? Preciso fazer recalcitagem? Muito bem, pronto. Muito bem. Obrigada. Então, saber, alguém agora para começar quer fazer uma perguntinha? No instantinho. Para eu começar a falar. Vamos falar sobre o site. É verdade. Olha, eu não tenho... Para já quero agradecer às pessoas que têm gostado da página do Círculo de Fraternidade, que já estamos a atingir alguma coisa que o Facebook avisou-me. Disse assim, agradeço às pessoas. Estou a agradecer. Agradeço muito os gostos que têm posto na página e agradeço o facto de estarem a seguir a página Círculo de Fraternidade. É bom para todos nós. E assim dá mais vontade de estar aqui e me dá mais alegria de estar aqui. Portanto, não se esqueçam de partilharem este direto com quem vocês entenderem e quem vocês se sentirem à vontade. Claro que ninguém é obrigado a partilhar, mas se partilharem terão a minha maior gratidão. Não se esqueçam de pôr um gosto, todas as pessoas que nos estão a ouvir pela primeira vez, não se esqueçam de pôr um gosto e seguir. E não se esqueçam de visitar a minha página www.fernandobaltazar.com. E não se esqueçam de darem o feedback. Se houver alguma coisa que tiver a acontecer, é verdade, estava-me a esquecer, eu falei em partilhar,
não é só partilhar a página, agora neste momento é partilhar o direto. Partilhem o direto por tudo, por onde puderem partilhar. Que eu fico muito grato. Façam as partilhas do direto. Desde já agradeço às pessoas que têm gostado da página, que estão a segui-la, e agradeço a algumas pessoas. Já consegui encontrar pessoas que há muito tempo que não via e que não sabia nada delas. A minha maior gratidão. Sei que algumas esta noite não poderão estar connosco a ouvir-nos, mas depois vão ouvir. E não se esqueçam que na página fica sempre os diretos gravados. Vocês podem ver e rever. E se houver alguma dúvida, vocês podem mandar um mail, podem utilizar a página para mandar um mail para pedir esclarecimento. Não exijam é que as coisas corram rápido. Eu tenho um tempo muito próprio, um tempo muito meu. Se houver uma urgência, evidentemente que eu sei que é uma urgência, a resposta será de imediato. Se for uma coisa que possa ser tratada com mais calma, com mais serenidade, que eu possa visionar melhor o problema, demorarei um pouco mais de tempo a responder, mas responderei sempre a todos. Hoje, o título é Em Contacto com os Espíritos. Isto deu uma ideia do contacto com os espíritos, que nós íamos fazer aqui uma sessão espírita. Olha que não vamos, eu vou falar do contacto com os espíritos, não se podem esquecer. Era giro, até temos aqui um contacto com um espírito, mas os espíritos que aqui estão são vivos, eu não posso fazer contacto com eles, só se falar com eles. Aqueles que estão do outro lado, já me estou a chamar a atenção, por isso vamos mudar de assunto. Um momento, concentração. É difícil sempre contactar com os espíritos. Não é tão fácil como todas as pessoas julgam e fazem crer que sim. Há realmente pessoas nesta Terra, e muitas, felizmente, que conseguem contactar com os espíritos. Mas a maioria das pessoas não consegue manter esse contacto. A investigação científica dedica-se muitas vezes à existência da vida após a morte. E já há alguns estudos que foram efetuados e foram provados de que existe vida após a morte. Portanto, quem são os espíritos? Os espíritos têm que perceber uma coisa. Quando falamos em espíritos, nós estamos a falar em pessoas que foram pessoas como nós, ou seja, que tiveram um corpo, só que já não voltam à Terra. Ou então têm uma função nos mundos paralelos e já não precisam de ocupar um corpo físico para fazerem uma parte das suas experiências, das suas vivências e para fazerem a sua evolução. Contactar com os espíritos não é contactar com os mortos, porque vocês não podem esquecer que a única morte que existe física é o corpo. A partir do momento em que nós saímos do nosso corpo, nós tornamos-nos espírito. E como espírito que somos, claro que podemos contactar muitas vezes pela Terra, utilizando os espíritos encarnados. Aqueles que tiverem a sensibilidade e aqueles que tiverem o contacto necessário com o mundo espiritual, estando a viver na Terra. E nesses nós conseguimos contactar com os da Terra e os da Terra conseguirão contactar connosco. Mas o mais vulgar no contacto com as energias, é mais vulgar haver o contacto com as energias e com as memórias do que com os espíritos. Porque se assim fosse, haverias de ter reparado, se fosse tão necessário esse contacto com os espíritos, havias de ter reparado que cada vez que nascestes, tu te esqueces de tudo. Se tu te esqueces é por uma razão. Ora, se fosse tão necessário assim contactar com o mundo espiritual e não descobri-lo dentro de si, evidentemente que nós não esquecemos o passado. Por exemplo, eu já vos tenho dito ao longo destes diretos que há muitas passagens do meu passado que eu sei, muitas reencarnações, muitas experiências que eu tive, que eu trouxe. Como eu trouxe, alguns trarão, mas nem todos poderão trazer essas recordações, essas vivências, essas experiências. Mas isso sou eu que tenho a certeza que sou um ser reencarnado e sou um ser espiritual e a minha origem é espiritual. O meu corpo físico é a casa do meu espírito.
Então, quando se diz contactar com os espíritos, não é contactar com os mortos. Ninguém contacta com mortos. Porque morto é o corpo e não o espírito. Dá-se a morte física quando há uma falência de órgãos ou quando há algo que acontece ao corpo físico. Então, o corpo físico expele, deita fora o ser espiritual que nós somos. Neste momento eu vivo na Terra como Fernando, mas já vivi na Terra como outras personagens. É, como diz Brian Weiss, muitos corpos, uma só alma, ou seja, um só espírito. Eu às vezes não gosto de tratar das coisas como alma, porque a alma considero que é a junção do espírito com o corpo. Considero eu. Outros poderão considerar de outra maneira. É mesmo a essência, o espírito, a energia. Porque espírito é energia. Então, o que nós fazemos é contactarmos com essa energia. Essa energia que não são memórias, essa energia que são seres espirituais, é a essência, e é com essas que obtemos algumas informações, e é com essas que vamos conversar, por exemplo, quando queremos informações. Muitas vezes, nesse contacto com os espíritos, existem algumas informações que nos são dadas a nós, aqui, estamos reencarnados, e o certo é que essas informações, ao serem dadas, muitas vezes não são as mais corretas. Porque vós tendes que se lembrar de uma coisa. Um espírito tem a sua própria personalidade, a sua individualidade e a sua evolução espiritual. Um espírito em evolução não vai logo para um plano espiritual de grande conhecimento e evolutivo. Vai para um plano espiritual segundo a sua própria condição. Então é natural, é perfeitamente natural, eu contactar com o espírito que está num mundo paralelo, num plano paralelo, mas menos positivo. E daí obter informações menos boas. Imaginamos, por exemplo, que eu contacto com um ser espiritual que está num mundo paralelo onde existe a raiva, o ódio e, sobretudo, a inveja. Daí eu vou receber só informações de raiva, ódio e, sobretudo, inveja. Imaginamos que eu estou à frente de alguém que quer saber se o seu parente ou uma pessoa que viveu na Terra se está no mundo espiritual ou se está reencarnada, mas imagina que esse alguém está nesse mundo. Eu, ao obter informações, tenho que ter muito cuidado, porque posso estar a obter informações de uma pessoa que é ainda invejosa, que é traiçoeira, que é ingrata e que é, desculpem-me a expressão, que às vezes nós somos assim, medonha. Evidentemente que a informação vai ser assim. Há outras coisas no contacto com os espíritos que as pessoas têm uma tendência. Quando nós contactamos com os espíritos de planos paralelos mais elevados, evidentemente que nós adquirimos outro tipo de conhecimento, adquirimos outro tipo de sabedoria e exprimimos e assumimos. Enquanto quando contactamos com planos inferiores, nós obtemos a fruta podre. E são mais aqueles que obtêm a fruta podre do que aqueles que obtêm realmente o esclarecimento, a paz, a luz. Nós, como seres humanos, esquecemos da nossa espiritualidade e temos a tendência de anularmos e nos tornarmos só matéria, quando nós não somos matéria. A matéria vive porque o espírito faz a matéria viver. Nenhum corpo vive sem o espírito. E a prova disso é que não se conseguem fazer humanos, e ninguém vai conseguir fazer humanos, clones. Porque não se pode clonar o espírito. Nos animais ainda vai que não vá, mas nos humanos nunca vai poder isso acontecer. Só se houver uma outra transformação em que a energia e o conhecimento que está só na mente física seja passado para o clone. De outra forma, nunca se poderá fazer a clonagem humana.
Porque não se pode fazer clonagem de espírito. Pode fazer clonagem de corpos, mas o espírito que pode habitar esse corpo é diferente do espírito que habita o corpo que foi clonado. Isso é algo que nós devemos pensar seriamente. Na obtenção também da comunicação com os espíritos, nós devemos ter muita atenção. Porque se eles nos dizem para nós comunicarmos aos outros, quando as pessoas, através do seu conhecimento espiritual, obtêm informação, que é para a informação essa, que em vez de criar evolução, cria estagnação e manipulação, evidentemente que as informações não estão a vir do campo espiritual, onde habita entre aspas, ou seja, onde estão reunidos os espíritos mais evoluídos. Essas informações vêm dos campos magnéticos e espirituais e paralelos de onde os espíritos menos evoluídos estão. E é daí que se obtém as informações. A maior parte das informações que existem na Terra hoje vem, infelizmente, desse plano. Porque nós não temos a evolução necessária para irmos ao plano superior e então termos a informação dos espíritos superiores. E quem às vezes pensa que as suas comunicações, ou quando faz as suas comunicações, que as está a fazer com bastante coerência e bastante verdade, às vezes está absolutamente enganado. Eu passo aqui a contar algo que eu vi esta semana no YouTube e, portanto, eu não vou denunciar, vou só contar a história e vocês fazem a vossa reflexão. Mas eu gostaria que, mais uma vez, antes de começar a contar a história, vou ver se não me esqueço, que eu gostaria, mais uma vez, já visitou a minha página? Já visitou a página do Círculo Fraternidade? Já fez as partilhas de direto? Já pós gosto e seguir, fez as partilhas. Gostou? Então, pronto, eu estou grato e agora vou contar a história. Eu já respondo às perguntas, cuidado. Eu vou contar a história. A história é muito simples, é um vídeo de 9 minutos que eu vi que fiquei assombrado. Hoje sinto-me completamente assombrado. Sinto umas energias negativas por aqui. Estou a ser consumido pela minha assombração. Sinto-me terrivelmente desanimado. Até as minhas lágrimas correm pelo meu rosto. Até a negritude está mesmo à minha frente. Sinto-me prisioneiro de tudo aquilo que vivo no sonho que já passou, foi desfeito. E na forma que eu ainda não me reconheci. Eu era um homem espírita que fazia palestras, aplicava o passe, dava sopa aos pobres. Portanto, pertencia a uma associação espírita e pertencia a várias associações benevolentes de caridade e fazia tudo isso. O homem morre. O homem sai do seu corpo, morre. O corpo físico morre. E o homem vai para o umbral. Para quem não souber o que é o umbral, é o que o espiritismo diz, é um estado, é um plano espiritual, onde realmente existe muito sofrimento e muita dor. Embora, eu aqui vou-me calar um bocadito, para dizer assim, não estou totalmente de acordo com o umbral. Porque é um plano paralelo menos evolutivo. Nada mais. E as pessoas têm a mania de dizer no umbral existe muito sofrimento, existe muita dor, existe muita... Há descrições em livros até de espíritas que eu respeito, muito mesmo. Descrições, mas nós temos que se lembrar do romance. Por exemplo, se eu me lembrar de Fernando Pessoa, a literatura diz-me que Fernando Pessoa tem os seus 78 heterónimos, 4 deles muito bem conhecidos de nós, e eu até fico a pensar, mas quando eu leio Fernando Pessoa e quando estudo Fernando Pessoa, chego à conclusão que Fernando Pessoa era um médium psicógrafo. Ele fazia psicografias. Nunca assumiu e fazia. E tinha contactos com aquelas personagens. Só que ele era um homem literado.
era um homem, é um escritor. Portanto, ele só foi reconhecido mais depois da morte dele do que em vida. O Fernando Pessoa preocupava-se muito, gostava muito da astrologia, fazia mapas astrológicos para algumas pessoas, estudava muito a astrologia e todas essas coisas. Ora, os heterónimos de Fernando Pessoa não são mais nem menos que seres espirituais. E nós sabemos que alguns dos heterónimos é de grande sofrimento. Mas existe um, que é mesmo o Fernando Pessoa, que escreve, que fala, que faz as coisas. Essa é a personalidade de Fernando Pessoa. Os outros são outras personalidades. É assim que eu entendo o Fernando Pessoa e a obra dele. E só assim tem justificação todas aquelas personagens tão minuciosamente criadas, porque não são criadas porque já estavam criadas. Então, o que acontece? Esse homem deixa o seu corpo, muito inesperadamente, e vai para o mundo espiritual, então vê-se num umbral. Vêm 3 ilustres personagens e vêm-no receber num umbral. E o homem diz, não, estão todos enganados. Não, estão todos enganados. Eu sou espírita. Eu na Terra dava palestras, dava passes. Eu na Terra atendia os mais necessitados, dava a comida aos pobres. Dava tudo, eu fazia tudo. Não pode ser. É engano. E essas 3 ilustres personagens que eram seres espirituais que estavam a receber, disseram, não, querido maninho. Você fez isso tudo. É verdade. E não lhe vamos tirar o mérito. Mas há uma coisa errada que você fez. Você julgou-se sempre acima dos outros. Quando praticava o passe, você julgava que era melhor do que os outros. Quando fazia palestras, você julgava que sabia mais do que os outros e que estava certo. Quando dava a sopa aos pobres, você vangloriava-se no seu interior. E é por isso que está aqui no amor. Não pode ser. Não pode ser, porque eu sou espírita. Eu tenho que ir para um lugar melhor. E eles a conversarem. Vocês vão ao YouTube e põem lá isto e veem. A conversar. Chegaram à conclusão de lhe dar uma oportunidade. Nisto, vêm os seres espirituais de luz, descem um pouco até ao umbral e pegam-no para levar. Ele fica satisfeito, não é? Porque já não vai ficar no umbral. Mas isto olha para baixo e vê aqueles espíritos todos em sofrimento, em dor, correados com as suas dores e com os seus sofrimentos. E ocorre-lhe em si próprio a sensação majestosa de eu sou superior, tanto que eu vou aqui. E de repente cai novamente num umbral. E as 3 ilustres personagens dizem-lhe assim, então, estás aqui outra vez? Então, eu, com aquela preocupação, afinal de contas, eu sou espírita, sou melhor. Como vistes, irmão, não aprendeste a lição. Vais ficar até a aprender. Evidentemente que esta história, assim, eu vou desmistificá-la aqui um pouco. Primeiro, quando nós saímos do nosso corpo, temos a tendência de, nas primeiras horas, até nos primeiros dias terrenos, porque o tempo espiritual não é igual ao terreno, temos a tendência de, nos primeiros dias terrenos, ficarmos confusos. Quando temos a certeza do nosso desencarne, que já não estamos no corpo, todos os sentimentos que tínhamos até ali continuamos a ter. São sentimentos de raiva, de ódio, de ira, são sentimentos de amor, são emoções positivas, são emoções negativas. Tudo isso nos acompanha. Porque é essa a nossa bagagem que temos que levar. É isso que transportamos. Logo, a partir daí, é perfeitamente natural que nas primeiras horas do nosso desencarne, qualquer um de nós, por melhor que seja ou por pior que seja, as condições são iguais. Há um momento de confusão. E é aí que os mentores espirituais, desses nossos irmãos desencarnados, que são espíritos como nós somos, o que é que estamos encarnados, é aí que os mentores espirituais têm uma atuação, desde que o próprio irmão deixe ter essa atuação. Ou é aí que pode surgir o pedido a mim próprio do meu mentor espiritual para eu poder ajudar aquele irmão a despertar, a encontrar-se consigo próprio, a verificar a sua nova
posição, já não é um ser espiritual encarnado, já está desencarnado, para que ele veja e se encontre na sua essência mais profunda e tenha acesso a algumas dúvidas que ele tinha já na Terra. As pessoas não mudam assim só porque deixam o corpo. Há ali um período de transição. É por isso que se aconselha sempre, e se deve aconselhar, quando alguém sai do seu corpo, ou seja, existe a morte física ou desencarne, os outros que são amigos e familiares devem entrar num período de oração, de meditação e, sobretudo, num período de lembrança das coisas boas daquele nosso irmão que deixou o seu corpo. E devem transmitir todo o amor. Porque é esse amor que os vai despertar. É esse amor que vai fazer com que eles... Eu quero que façam isso para mim. Ficam já avisados. Quando eu deixar o meu corpo, se eu deixar o meu corpo em situações perturbadoras, que perca a consciência de mim próprio, quero que vocês todos se unem em oração, pelo menos nos 8 dias seguintes, até eu chegar ao pé de vocês e dizer muito agradecido eu estou, porque já estou a ficar bem. Pronto, ponto final. É por isso que deve-se fazer. Há um período de 35 dias o máximo em que o ser desencarnado, que é o espírito, fica ali numa vagueação, às vezes dorme, outras vezes vai a uns locais, como se fosse um hospital ou uma escola, outras vezes é levado... Eu já respondo às perguntas, deixa-me acabar o meu raciocínio. Outras vezes é levado para campos onde vai ser tratado. E, portanto, há aí um período até 30 a 35 dias. Depois desse período, o espírito toma consciência de si próprio, se não for casos graves. Estou a falar nos casos mais simples. Vai tomar consciência em si próprio e vai descer novamente à Terra. Como energia, como espírito que é. Vai visitar os seus familiares, vai se despedir dos seus familiares da vida presente que ele teve e vai, então, para um plano onde vai preparar a sua nova existência na Terra. Onde vai preparar a sua nova reencarnação. Evidentemente que eu, sendo um espírito encarnado, e muitos sendo um espírito encarnado, podem ter a noção exata de não sei, caiu? Olha, vocês aí, caímos. Caiu. Caiu? Não sei porquê. Caiu. Caiu mesmo. Olha, estão-nos a encher de perguntas. Tenho que responder, senão depois não consigo. A conta do recado. Agora tens que dizer a eles que têm que se ligar novamente, porque alguns deles estão noutra página e eles não vão conseguir. Vamos ver que isto caiu. Vê lá. Foi Com erro. tanta partilha, isto caiu. Isto só pode ser uma coisa. O rapaz a entrar. Só pode ser alguém a denunciar. A denunciar a quê? Denunciar o vídeo é a única explicação. Então, mas a denunciar como? E depois, Então, mas não está a dizer nada no vídeo. não sei. Não. Alguma coisa aqui está a passar. Desculpa, mas essa página é impulsionada e eu pago para essa página ser Mas impulsionada. isso Ele não tem sabe. nada a ver. Se Eles nós, têm mais respeito. Isso não tem nada a ver. Se alguém chegar aqui e disser e denunciar a página, é o suficiente para a gente cairmos. Mas depois eles repõem. Pois, isso eu não sei. Como é que isto acontece? Mas há uma coisa aqui que não está certo. Vê lá, Pedro. Estás a perder? Manda por escrito, porque eles mesmo não estão no direto, estão na página. É dizer que caiu. Hã? Já está? Como é que se chama? O quê? Diz. Círculo de Fraternidade. Olha, então mas apagaram o direto. Apagaste o direto. Alguém apagou. Então é alguém que está a ter acesso às nossas coisas, Pedro. Pensa bem. Hã? Não. Apagaram mesmo o nosso direto. Muito estranho. Então foi isso. Foi uma denúncia. Estou-te a dizer. Mas não ouvi.
Não deixa transmitir. Então, mas o Facebook Tem que tem escrever que. aqui uma mensagem. O Facebook tem que saber. Foi aquele gajo. Não. Ó, vê lá bem. Então, mas podes Ponha informar. mensagem que eu ponho no Face. Diz mesmo, nos mandaram abaixo. Sim, mas o que é que eu ponho? Como é que eu ponho? Vou escrever. Olha, digam para entrar na conta do YouTube. Vamos continuar lá. Oh, eu não tenho a conta do YouTube. Mas não te deixam fazer daqui. Mostra-me qual é a conta do YouTube. Espera aí, eu já partilhei o coisa do Tens que YouTube. partilhar o. Mas não podes pôr nesta página na mesma. É que isto, não sei porque agora só me aparece esta porcaria também. A dizer o quê? Isto aqui como é que eu aceito? Caralho. Não, mas tenta fazer outra vez. Não está a deixar. Não está. Vamos tentar.